Agora, eu vou pedir pra gente colocar a arte aqui do Dorival e do Marcos Braz, que é bom a gente recuperar a declaração do Marcos Braz, que a gente já dizia. Tá bancando, mas se o bicho pegar, vai cair. Primeiro a gente coloca o Marcos Braz e daqui a pouco a gente vai colocar o Dorival Júnior, tá? O Marcos Braz, ele disse o seguinte, recentemente. A gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e bem transparente de que precisava fazer a troca do Vitor Pereira pelo Dorival Júnior, né? Pode ter um ponto fora da normalidade, mas você tem alguns itens na hora de analisar o que você busca no comando de uma equipe. E a gente entendeu que precisava mudar. Mudamos e em um segundo momento veio a situação do Vitor Pereira. Já, né, o Dorival, quando foi perguntado se ele queria desabafar sobre toda essa situação, eu não tenho dúvida que o Dorival tá rindo à toa. O Dorival é o cara mais feliz do Brasil nesse momento. Mas ele disse, não tenho nada contra ninguém no Flamengo. Respeito a decisão tomada, só tenho a agradecer por minhas 3 passagens. Ontem eu procurei o Dorival. Dorival, tudo bem? Como é que você tá e tal? Como é que tá? Até essa declaração foi pra mim que ele deu ontem à noite. Falei, vem cá, você voltaria pro Flamengo? Ele falou, não tenho nada contra o clube, não tenho mágoa nenhuma e tal. Ou seja, ele voltaria pro Flamengo. Publiquei lá no meu blog. Coloquei lá no meu canal, lá no YouTube. Ontem à noite isso. Ou seja, ele respondeu que voltaria se fosse o caso. Então a gente pergunta, a pessoa responde e você, se não responde, não responde. Ô, Mauro, mas eu tava falando assim, pensando ontem no Ninho, viu, professor? Fico refletindo, vendo as ligas no mundo, viu, Mauro? Olha só, estamos no 11 de abril. Aí você pega, eu vejo todas as ligas, fico acompanhando tudo, né? Aí eu tava vendo, ó, a própria Liga Turca, o Galatasaray tem tempo que não ganha o campeonato, né? Sim. Faz tempo. Sim. Aí lá na Holanda, o Feyenoord tá liderando, não ganha o campeonato holandês, ó. Sim. Há tempo. Você pega o Arsenal, investe todo ano, quantos anos sem ganhar nada? Tempo, faz tempo, né? Sim. Todo mundo 20 ali. 20 anos, né? Uma cara. Algumas ligas. Você vê o Borussia Dortmund tá colado com o Bayern de Munique, demitiu até o treinador. Dizem que foi pelo campeonato alemão, porque tá muito colado, mas outras coisas. São questões internas ali. Aí eu tô dizendo assim, o Flamengo, cara, ó, nos últimos anos, Libertadores, o Flamengo chega ao tri da Libertadores, em menos de 3 anos. A gente fala que o Abel ganhou 2, mas ganhou, por causa da pandemia, foi 2 seguidos, né? O Flamengo ganha Campeonato Brasileiro aí a rodo. O Flamengo tá ganhando Copa do Brasil. Os últimos 2 estaduais não ganhou, perdeu pro Fluminense, de fato. Tem 3 meses, vamos fazer 4 meses que o Flamengo foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Não há muita fumaça não, mano. Pra time que... Parece que tá... Quando eu citei Arsenal, o Galatasaray, Borussia Dortmund, tudo, que são times que não vem ganhando nada. E os times. E o Flamengo vem ganhando tudo. Mas não é uma. Também já pra perguntar. A vazão de treino. Não é uma fumaça criada internamente também? Não, assim, eu acho que. Eu tava ontem pensando que o Flamengo. Não é interno, óbvio que é. Você acabou de demitir o Flamengo, cara que ganhou a própria Copa do Brasil e Libertadores. A diretoria criou essa fumaça. Então eles. Não, o Flamengo melhora tecnicamente, melhora financeiramente, em conquista de títulos. Você vê que. O primeiro título do Flamengo Libertadores foi... Mas o Vitor Pereira não tem nada com isso. Não, tô falando assim, faz parte desse pacote todo, dessa fumaça. Sim. E outra, Mauro, que você falou dessa situação, né, do Jorge Jesus usar amigos, realmente. Mas também, e isso eu não tô falando de você, que a gente aqui, quando a gente quer, a gente fala direto. Mas também a gente sabe que dirigente do Flamengo sabe usar muito bem a imprensa, né? Sim, sim. O Marcos Braz é que ele tem contato com todo mundo e ele vaza o que ele quer. Agora, por exemplo, falaram do Tite, né? Eles fizeram um teste, né? Óbvio. E houve uma grande rejeição nas redes sociais. Você percebe que boa parte da torcida não quer o Tite. O nome do Tite, ele perde força, inclusive a partir daí. Desse momento em que eles percebem, eu quero até o óbvio, já se sabia, né? Eu não sei qual a razão, mas boa parte da torcida não gosta da ideia. Então, por isso que eu digo, o nome do Tite, ele hoje está muito distante. Mas seja quem for, o cara já entra vaiado. O clima não é legal. É aquele negócio. O Jesus... terá é tão simples, né? Um grau enorme de tolerância. Não é certeza que vai dar certo, mas ele tem chance, por tudo que ele fez. Ele vai resistir a muitos tropeços e é realmente uma blindagem para a direção. Uma hora tá certo, quer dizer, é o cara, é o para-choque. Agora, qualquer outro que chega lá
enfrenta dois problemas. Não terá o mesmo grau de tolerância. E o outro, daqui 2 meses, o fantasma, a paixão dourada está livre. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, é um negócio complicado para todo mundo. O Flamengo está com um pipinaço. O Vanderlei e Mauro, quando eu falo que a fumaça é criada internamente, é porque eles têm que decidir o que eles querem, definitivamente. Um treinador, por que o Abel tá lá? O Abel tá sendo marcado a história do Palmeiras porque ele tá lá há anos ali no comando do Palmeiras. Deu certo. E deu certo. O Flamengo tá conquistando títulos, óbvio, o Flamengo tá conquistando títulos. Tem time pra isso? Tem time pra isso. Até ser treinador é capaz do Flamengo conquistar título, porque o time é muito forte, o elenco é muito forte, né? Mas eu queria que o Flamengo chegasse a um consenso lá interno e definisse o que o Flamengo quer. Não sendo o Jorge Jesus, se o Jorge Jesus não vier para o Flamengo, o que o Flamengo quer, qual é o perfil que o Flamengo quer, que quando eu falo que essa fumaça é criada internamente, o Flamengo conquistou um título com o Dorival, da Copa do Brasil e da Libertadores, dois torneios importantíssimos. E aí, o próprio Flamengo optou por não permanecer com o treinador. Tá bom, tá opção, é direito deles não permanecer com o treinador. Mas essa não é uma fumaça criada por nós aqui, Vampeta. Foi pela torcida. Não, eles mesmos criaram, tirando um treinador, chamando o outro que não deu certo, e aí criou a fumaça. Então, o Flamengo tem que saber o que ele quer. Vai continuar ganhando títulos, porque tem um grande elenco e tem um grande time. Agora, precisa saber quem vai ser o comandante por um tempo, dar um tempo, parar, acalmar. Agora, essa situação, né, eu vou seguir com a minha opinião, tá? Pra mim tem que ser o Jorge Jesus, sim. Pra mim o Jorge Jesus é o cara, como disse o Vanderlei e o próprio Mauro, é o único que vai dar paz pro Flamengo. É o único. O Fausto até me perguntou, você teria mais paciência com o Jorge Jesus? Sim. Sim. Mas quando eu falo assim, teria, porque eu sei do que o cara foi capaz de fazer. E teve outra, né, Mauro, que eu não sei se você lembra, não sei se você estava escutando o programa quando eu falei, o Eric Faria fez essa pergunta pra ele. Você tem medo de voltar pro Flamengo e não conquistar nada? Ele falou, não, porque eu acho que eu vou ganhar ainda mais. Como ele já aconteceu com outros treinadores no futebol brasileiro. Sim, porque ele disse que ele não tem esse medo. Agora, do mesmo jeito, é isso que eu falo, é muito difícil a gente ter uma posição, uma situação, porque do mesmo jeito que o Mauro disse, que realmente o Jorge Jesus pode muitas vezes usar amigos de imprensa, imprensa de Portugal a seu favor, o Flamengo também pode usar a imprensa daqui. Ele com a volta dele, eu acho que o Flamengo pode falar, a gente ofereceu tudo, ele ganha ele não aceitou. Olha bem, e às vezes não é bem com a volta dele, né, ele ganha título. Com esse Flamengo ainda ganha título. O Flamengo é atual campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo, se esforça mais um pouco no Brasileiro, brigaria com o Palmeiras pau a pau. Eu lembro bem que aquele jogo, pessoal, a gente até comentou, o jogo do Ceará fazia uma diferença de 2 pontos ali, aquele jogo domingo pela manhã, 11 horas da manhã, quando o Dorival optou em vamos botar o time titular. O Jorge Jesus, com a moral que tem, o Flamengo, ele ganha título. Vocês acham? É por isso que eu falei assim, do Feyenoord, o Napoli na Itália, o Arsenal, o Flamengo tá aí, aqui ele vai ganhar título. Mas você já ouviu falar naquele cara que é bem sucedido, tem grana, tudo isso, mas ele mesmo causa problema pra vida dele? O Mauro falou um negócio assim, ó, há 2 semanas atrás, o Flamengo mete 2-0 no Fluminense. 1 semana depois, toma 4. E se você falar assim pra mim que o Vitor Pereira é um time ruim, esse time que saiu jogando contra o Fluminense é ruim? É o mesmo que jogou. 3 zagueiros bons. Fabrício Bruno, o Léo Pereira, campeão da Libertadores, Davi Luiz, o lateral direito, o Varela, o lateral esquerdo, o menino joga pra caramba. 2 volantes bons. O Ayrton Lucas, você pega o Gerson e o Thiago Maia, Gabigol, Pedro e Cebolinha. Esse time é ruim? Eles calam um time de merda? Não, mas aí tá... Entendeu o que eu tô falando? Não é possível. Eu vou falar... A opção é o Matheus França, não sei o que outro. Olha o time que saiu jogando. Não é a forma como saiu jogando. Talvez é a ali... forma como ele tava armado. E que foi muito criticado. Aí eu vou ser sincero que eu sempre eu não sou um baita observador de futebol. Mas eu escutei, eu tava acompanhando, o Fábio Luciano, ontem... falando sobre o Flamengo do Vitor Pereira no jogo. Eu escutei. Calma, cara, deixa eu discordo dele, que ele tá falando que o Davi Luiz não tem mais chance de jogar bola. Não foi isso, cara. Ele falou isso também ontem, falou no programa. Tá bom, o que ele falou foi, o Flamengo entrou pra jogar contra o Fluminense do Diniz, com 3 zagueiros, 2 jogadores abertos. O que ele deixa claro, que ele só deixou 2 homens no meio campo, provavelmente aí o Gerson e o Thiago Maia, pra marcar 5 jogadores do Fluminense, porque ele diz que ele tirou o Arias da ponta, jogou pro meio, e aproximou todo mundo
e o Fluminense dominou completamente o meio-campo e ele não mudou nada para mudar isso. Você concorda? O Mauro concorda? Eu sou o melhor observador do futebol. Eu não ouvi essa declaração, mas assim, eu acho que qualquer análise que seja feita desse time do Flamengo no domingo passado, ignorando o comportamento indolente dos jogadores, pra mim não dá. É isso aí. Porque não adianta. Pô, você pode montar o sistema tático que for. Sabe o que eu falei pra ele, mano, aqui no programa? Sabe o que eu falei pra ele aqui, ó? Eu falei, ó, eu vou te falar que foi o grande problema do Flamengo, o time é bom que saiu jogando. O que faltou, sabe o quê? Foi o empenho de tomar bola, velho. Comprometimento. De tomar bola. Os do Flamengo não falei, roubando bola, né? Não estavam roubando, falei pra você, não estavam roubando bola, tudo muito distante, achando que o jogador do Fluminense ia errar a qualquer momento e ganhar essa bola. Não estavam roubando a bola. Ó, se você pegar o jogo já tá definido, tá 4-0. O Cano dá 4 piques seguidos aos 45 do segundo tempo. Ele vai no Felipe Luiz, ele vai no Davi Luiz. O Cano tem 34 ele volta. anos, hein? Então, era um comprometimento. Ó, o time do Flamengo. Claro. O time que saiu jogando, ele não escalou errado. No outro jogo que foi 2-0, nos acréscimos, o Flamengo estava roubando bola lá na área do Fluminense. Depois das trocas que ele fez, inclusive. Até entendo você, o a grande questão é assim, de um jogo exato. pro outro. Nesses 8 dias, além do fiasco do segundo tempo ridículo contra o Alcas, a derrota vergonhosa, o que aconteceu? Eu não sei. Estou tentando descobrir. Talvez eu consiga descobrir. Alguém me conte, né? Alguém lá de dentro, porque quem está lá dentro... O Fabinho Soldado tem que saber. O Juan tem que saber. O Carlos Noval tem que saber. O Espírito tem que saber. O Marcos Braz tem que saber. O X9 tem que saber. Porque se você sabe o que está acontecendo lá dentro, por que houve essa desmobilização do elenco? Tem uma raiz, tem um problema. Começou em algum lugar. Isso tem que ser combatido. Que aí não importa o técnico. Não estou falando pelo Vitor Pereira, não. Por qualquer um. Qualquer um, é o clube que sai perdendo. Porque isso nasce em algum lugar. Essa desmobilização. E a declaração do Fabrício Bruno é muito clara. Você percebe a insatisfação. E você percebe o seguinte: tem gente que não está a fim de correr, pelo jeito. Os caras não estão correndo. Esse cara, ou então ele está falando da boca para fora. Não pareceu, não. Então, foi uma postura absolutamente distante de qualquer padrão mínimo de competitividade. Eu acrescento. Contra o adversário que estava com fome, jogando tudo. Que passou o trator. Eu contei aqui a questão de vontade, o Hendrick deu um carrinho... Eu só quero acrescentar isso que o Asmar falou, que o comentário que eu também não ouvi, é 2 contra 5. E ele não corrigiu, você falou. Sim. Seguindo para essa linha, que ele não viu o jogo, ele não conseguiu corrigir, não sacou, não percebeu, ok, essa hipótese existe. Lá no time do Flamengo, no último jogo, não tinha nenhum sub-12. É isso que eu prego. Eu acho que tem jogador com bagagem suficiente para corrigir. Sabe? O cara não está vendo, mas eu jogo 500 partidas, eu estou vendo isso. Vamos fazer isso. No gol do Marcelo, o Marcelo, ele tá com a bola, o Cebolinha vai completamente perdido no combate. Ele tá de costa, viu? E o Gerson, ele dá um carrinho no vácuo ali, ele fica no chão. Aí ele fica livre e faz o gol. Não é que ele estava sozinho passando com a bola, que não tinha ninguém. Tinha jogadores próximos, só que eles não disputaram, ou não disputaram corretamente. Isso é muito claro. Eu até comentei ontem aqui. O Marcelo fez um belo gol. Mas ele não vai encontrar essa moleza, talvez jogo nenhum até o final do ano. Porque qualquer adversário vai competir, o cara vai marcar. O cara vai deixar o Marcelo, com todo o talento que tem, ficar desfilando com a bola. O Ganso não vai ter o espaço absurdo que teve para meter a bola para o Cano entrar sozinho no segundo gol. Aquele gol é uma vergonha. O jogador de futebol que joga numa equipe e toma um gol daquele, primeiro tempo na final... E tem o Santos também. Ele tem que ter, o Santos aceita cada gol ele tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha. O Jorge Jesus, tá? Essa situação. Você acha, eu acho impossível. Mas que a diretoria do Flamengo, porque a gente sempre fica nessa. Tem uma versão, tem a outra. Um diz que quer, o outro diz que não quer. Teria como o Flamengo, para provar pro torcedor, eu acho até que seria bom pro Flamengo, deixar pública a proposta. É só o Marcos porque Braz. Falou, a proposta é essa. Se ele não aceitar, é porque ele não quis. É só o Marcos, porque aí não tem esse problema. O Marcos Braz chegar numa coletiva de apresentação do São Paulo e falando, tínhamos 2 nomes aqui, São Paulo e Jesus. Jesus não pode vir porque tem um compromisso, nos disse muito obrigado, mas agora não posso, então está aqui o São Paulo. Não, mas uma maneira de falar. Porque aí pode parecer, entendeu? Olha a fortuna que a gente ofereceu. Ele não quis. Não, mas aí assim não vai revelar valores, né? Porque aí fica muito esse lado. Mas o Jorge Jesus diz que não foi, que não quiseram realmente, tanto quanto. Mas como é que o Jorge Jesus pode falar que não quiseram se foram na casa dele e eles disseram que não iam embora, gente? Mas o lado do Jorge Jesus diz que ele pediu para esperar. Espera até o meio do ano. Até terminar até o meio do ano. Então você vai ter o quê? Um técnico o Flamengo com um orçamento... Ele sabia que o Benfica não ficaria com ele. O Benfica fez de Flamengo com orçamento de rixa com o Flamengo com orçamento de 1 bilhão. Flamengo com o elenco caro que tem. Ia iniciar, depois de perder uma Libertadores com o Renato Gaúcho de técnico. O Flamengo ia começar a temporada 2012 sem ninguém
esperando um técnico. Peraí, olha, aí é muita pretensão do Jorge Jesus. Ele se achar maior que o Flamengo. Me espera 6 meses aí, amigo, que eu já vou. Faça-me um favor. O presidente do Flamengo, se aceitar isso, o Marcos vai aceitar isso, tem que ser todo mundo deposto. Porque nem o Zico o Flamengo tem que esperar 6 meses. Ninguém você pode esperar 6 meses. Não era 6 meses. Não, que ele lógico que era. Ele ia cair. Ele não, sabia se ele sabia que ele ia cair, ele podia falar assim, Flamengo, eu tô aqui pela bola 7. Conversa com o Benfica, vamos fazer aqui um acordo em 3 partes e a gente busca uma decisão. Digamos que ele dissesse. Pra mim teve culpa da diretoria também. Digamos que porque ele o Benfica dissesse, só não liberou antes porque o Flamengo fez todo aquele escarcéu. Não, mas isso foi depois. Mas isso foi depois. Isso foi depois. Pra jogo, falou pra imprensa. Mas, Thiago, o Benfica publicou uma nota. O Flamengo errou também, não foi só depois, mas depois. Aquilo ali foi uma atitude infantil derivada do fato dele não querer vir, que é ridículo também. Claro que é ridículo. O Marco Bettinari que está lá em cabine na cidade do Porto fazendo aquele mise-en-scène todo. Mas isso aí depois, se ele fala alguma coisa do tipo, olha, a situação aqui não está, como você está dizendo, aqui não está boa, pode ser que os caras me dispensem, mas eu, digamos, tá? Eu não vou pagar a multa também. Quer mandar embora, manda embora. Ele está com a razão dele. Agora, se vocês conseguirem um acordo com o Benfica que não me prejudique, o Benfica de quanto é a multa? Vamos fazer com uma combinação? O JJ abre mão de um pouquinho, o Benfica abre mão de um pouquinho, o Flamengo paga mais um pouquinho, a gente chega num acordo, vocês me liberam o técnico agora, vocês estão quase mandando o cara embora, vai acabar tendo que pagar uma multa integral e fica tudo certo para todo mundo. Ele treina o time até, inclusive, nesses jogos aí contra o Porto, quando chegar no dia 1º de janeiro, vocês rescindem o contrato. Mas ele falou, isso dito pelo João de Deus, não sei o que estou falando, falou publicamente. O Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo e disse que não vai sair do Benfica agora. Vamos cumprir o contrato. E mais, o Jorge Jesus estava na Liga dos Campeões, tinha um confronto com o Ajax e já tinha eliminado o Barcelona na fase de grupos. E ele... Alguém tem dúvida que o JJ acreditava que podia eliminar o Ajax? Claro que ele acreditava. Como o Benfica, sem ele, eliminou o Ajax. Então ele tinha a Liga dos Campeões. Alguém acha que, assim, que o cara está nas oitavas da Liga dos Campeões, podendo chegar às quartas. O técnico português, um europeu, ele vai sair da Liga dos Campeões para fazer o Campeonato Carioca. Cara, faça-me um favor, né? Aí eu acho que é acreditar no Papai Noel, Colinha da... Claro, e ele não está errado, não. Porque ele confiava no taco dele. Ele achava que ia ganhar do Porto, como agora ganhou esses 2 jogos lá em Fenerbahçe, ganhou uma sobrevida, e ia passar pela tempestade. E eu não acho errado. O cara confia no taco dele. Não deu certo. Acabou sendo demitido. Mas ele poderia ter aceitado o Flamengo se ele quisesse. Só que o que o Flamengo oferecia em termos esportivos, obviamente, era muito menos do que ele tinha naquele momento, gente. Desculpa. Por mais que a gente possa gostar aqui das nossas competições, não tem como comparar a oitava de final da Liga dos Campeões, que o planeta Terra todo está acompanhando, hoje tem, né? E o campeonato aqui, locais, ainda mais no início de temporada, com 4 meses de estadual. É isso que ele tinha. Aí, quando ele fala para esperar, é esperar o final do contrato, porque ele esperava o quê? Superar aquela adversidade, seguir trabalhando no Benfica, e ele iria até o final da temporada. Não foi. Foi demitido dias depois. O Flamengo erra depois. Faz uma atitude totalmente inadequada, infantil, boba, até... Dando entrevista. Até para a instituição. Acho que o Márcio Barros ali fez uma bobagem colossal, falamos muito sobre isso na época. Agora, o Jorge Jesus não... E ele não está errado, também é direito dele. Não tem obrigação nenhuma de vir para lugar nenhum, ele vai para onde ele achar que deve ir. Porque fica parecendo que o cara deve... Não deve nada ao Flamengo, nem o Flamengo é ele. Tem uma história bonita, agora ele volta se ele quiser. Agora, hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu conversei com o pessoal lá, o colega lá da Turquia e tudo, eu acho que é quase impossível ele aceitar pelas circunstâncias. Ele está muito perto de ganhar alguma coisa pelo Fenerbahçe, não ganhou um troféu há muito tempo, e ele está na Europa. A gente não pode perder a noção que nós aqui, América do Sul, temos um alcance, uma visibilidade para o profissional do futebol muito pequeno em relação a qualquer competição europeia. Até o Campeonato Turco. O Flamengo, mesmo disputando a Libertadores, ele tem menos visibilidade que no Fenerbahçe. Claro que ele vai disputar, de repente, uma Liga dos Campeões. Se ele jogar a fase de grupos da Champions, até a Liga Europa tem mais visibilidade. Wander, eu vou precisar chamar o break. Manchester e Barcelona jogaram a Liga Europa essa temporada. Algum jogo aqui da América do Sul consegue competir com o Manchester United e Barcelona na Liga Europa? Não tem como. Só antes, dando uma informação aí do Globo, tá? Do Diogo Dantas. Jorge Jesus já indicou que tem outras opções além do Flamengo. Prioridade é por clubes da Champions. Exceção é a seleção brasileira, de acordo com o Globo. Pessoas próximas a Jorge Jesus afirmam que o elenco do Flamengo não tem a qualidade de 2019. Tem idade mais avançada e sem reposição à altura. Isso é uma informação aí do jornal O Globo, que a gente está trazendo para vocês.